E aí, como vai vocês? Vocês estão bem? No meu último vídeo, nós falamos sobre tudo que combinou a Lei Áurea. O mais importante não era a Lei Áurea em si, mas o que causou ela. Hoje nós vamos falar de pessoas que trabalharam para que essa lei fosse assinada. Você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está no canal e caiu aqui de paraquedas, não se esqueça de dar o seu likezinho se você gostou do vídeo. E tenho certeza que você vai gostar. Ative as notificações e aí você vai ficar sabendo sempre que tiver vídeo aqui no nosso canal. Muito bem, Luiz da Gama, ele era um negro, advogado autodidata, sem o diploma. Ele era muito inteligente. Ele foi um dos negros que lutaram contra a escravidão. Ele nasce após a lei do ventre livre, então ele nasce livre. Mas nós já sabemos que todos os escravos que nascem na lei do ventre livre não são livres de verdade. Mas ele, o que acontece? Ele trabalha para manter a sua liberdade, ou seja, como ele é muito inteligente, quando ele era 17 para 18 anos, e aí pode viver sozinho, é claro que o trabalho que ele teve pagou tudo o que ele viveu na lei do ventre livre, na fazenda onde ele morava. Onde ele morava, trabalhava, igual escravo mesmo. Ele teria libertado vários escravos. Por quê? Ele entrava, no Senado, na Câmara, com qual é o objetivo? Ele pegava aquela máxima que vários escravos estavam no Brasil ilegal. E por que ele batia o pé nisso? Por quê? Porque o tráfico negreiro era proibido, estava proibido há muitos anos. Mas o Brasil não parou de traficar negros. Então tinha nessa época mais ou menos 700 mil escravos no país ilegal. E Luiz da Gama conseguiu libertar vários escravos. É claro que ele era apoiado por muitos abolicionistas, negros forros, negros livres e pessoas brancas, muito brancos também, que tinham a ideia do abolicionismo na cabeça. Então Luiz da Gama ele faz o quê? Ele se apoia nesse ideal, e sempre que ele vê um negro preso, nos seus grilhões, ele vai até o dono dos escravos e consegue convencer muitos deles de que era ilegal ali. Era realmente ilegal, por quê? Porque já era proibido. O Brasil nesse momento, para vocês terem uma ideia, era o único país que ainda tinha escravidão. E o único independente que tinha escravidão. O que acontece? Luiz da Gama ele morre em 1882. É uma pena, ou seja, ele morre poucos anos antes da Lei Áurea. Mas o seu velório foi marcado, mesmo sendo ainda o Brasil colônia, mesmo sendo o Brasil império, mesmo sendo o Brasil escravocrata, negros e brancos juntaram-se a ele como uma verdadeira epopeia a um dos seus salvadores. Por quê? Porque Luiz da Gama foi chorado por brancos e negros. E muitos negros naquela oportunidade, muitos brancos, juraram que o ideal de Luiz da Gama nunca seria esquecido. Entre eles é o negro Rebouças, esse Rebouças a imagem dele vai aparecer aí na tela. Esse Rebouças é curioso. Quando eu falo que ele é curioso, por quê? Tem um viaduto, inclusive, na cidade de São Paulo, se não me engano, que é homenagem a ele e ao irmão dele. Mas esse Rebouças é o que ficou mais íntimo da família imperial. Ele discursou até mesmo na frente de Sua Majestade Dom Pedro II, o imperador do país.
E de fato, né, para os nossos monarquistas de plantão, para as pessoas que realmente são contra a família real e acham que não houve nada de bom naquela família que governou por tanto tempo o país, é um detalhe e é um fato histórico. Você pode procurar saber com historiadores aí renomados e formados que o próprio Rebouças, junto com Dom Pedro II, pensavam juntos de como seria pós-escravidão. Como teria esse trabalho voltado para a escravidão após ser liberto. Como inserir o povo negro no mercado de trabalho, na própria sociedade. Dom Pedro II deixou essa tarefa para a princesa Isabel. A princesa Isabel, ela sim pensou, é claro, óbvio, que por muita pressão ela assinou a Lei Áurea, claro, isso aí ninguém tem dúvida disso. Porém, segundo documentos que foram queimados no incêndio da Quinta da Boa Vista, documentos afirmavam que ela tinha um desejo de inserir os escravos no meio de trabalho, né? Inserir os escravos na sociedade. Mas a República veio rápido, né? No ano seguinte, o pífio Deodoro da Fonseca já declarou a República, expulsando a família real do país, então não teve nem como a gente saber o que iria ser feito do Brasil Império depois. Mas uma curiosidade da princesa Isabel e desse Rebouças é que o Rebouças, ele já era um negro forro, bem quisto na sociedade, tanto entre os negros quanto os brancos, e uma vez houve um baile real. E os bailes reais, eles eram bem bacanas assim. Já na aurora do ano de 1888, esses bailes eram comum. Mas mesmo assim, só a aristocracia que ia, né, os marqueses e tal. E Rebouças chamou uma branca para dançar. Isso está escrito em livros. Rebouças chamou uma branca para dançar e ela se negou. Ao sair de perto da branca, uma pessoa, sem deixar que ele fique sem graça, chamou para o meio para dançar e perguntou, numa época que mulher de jeito nenhum poderia chamar o homem para dançar, mas essa tinha autoridade. E que autoridade que tinha? Meus amigos, a própria princesa Isabel chamou Antônio Rebouças para dançar. Imagina como não foi a surpresa. Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina já sabia as ideias libertárias de Antônio Rebouças. Ele ficou tão grato, mas tão grato com essa chamada para dançar da imperatriz consorte do país, que ele lembrava esses momentos durante muitas vezes. Agora, se você acredita ou não que houve isso, é de notar e é de interessante ideia que quando, no ano de 1889, no ano seguinte, quando a República foi nos pega de surpresa, pegou a monarquia de surpresa e foi declarada, quando Deodoro e os militares expulsaram a família real, Rebouças foi com ele. Pode ver aí, pode pesquisar nos livros e vários historiadores que Rebouças foi com eles. Ou seja, um negro que lutou pela liberdade vai com a família real. Esses detalhes deixam bem claro que o segundo mandato, que é o que eu gosto, assim, abre aspas, tá? Todo mundo que me conhece sabe que eu detesto o primeiro reinado com o fraco Dom Pedro I e as suas peripécias, as suas gracinhas, as suas fraquezas. Mas o segundo reinado com Dom Pedro II, ainda que tenha a abominação da escravidão, o Brasil teve marcas assim que de fato é bom lembrar disso. José do Patrocínio,
né? José do Patrocínio também foi um negro muito importante, farmacêutico, que lutou contra a escravidão. E ele é um dos mais lembrados. Por quê? Ele e Rebouças, eles são as figuras negras, as pessoas negras aí que sempre estão falando contra a princesa Isabel. Assim, ao todo, sem entender o contexto. Repito, a princesa Isabel, era claro que ela foi forçada. Naquele dia, se não assinasse a Lei Áurea, como diria um grande historiador que teve presença marcante nesse momento, teria sangue. Ela seria assinada de qualquer jeito naquele dia. Porém, não é de negar que a princesa ela já queria algo, inserir. O detalhe era inserir. Não sei se ela chegou a ouvir de Luiz da Gama. Luiz da Gama, sim. Ele não só queria inserir como Rebouças queria, como José do Patrocínio queria inserir os negros na sociedade. Mas Luiz da Gama, ele queria dar terra. Ele queria dar terra. Por quê? Botando em Luiz da Gama. Porque ele achava muito fácil se desfazer de escravo de 60 anos, se desfazer de escravo sem ter uma indenização. Mas como a República nos pegou de surpresa, não teve tempo da princesa Isabel e de Dom Pedro II mostrar isso, tirar isso do papel, que isso chegou a ficar no papel. Então nunca vamos saber como era. O que nós temos certeza é que a Lei Áurea, ela ia ser assinada, ela tinha que ser assinada, no momento em que tinha muitos brancos e muitos negros libertos nesse momento. Pois bem, eu fico pensando como foi a cabeça daquele negro que saiu no dia 13 de manhã para sofrer o suplício que é a escravidão e no dia 14 passar pela rua livre. As marcas estão aí até hoje na nossa sociedade. O Brasil não é uma sociedade igualitária, engano se você acha que é. É uma sociedade totalmente racista. A gente tem medo de falar, mas o Brasil é totalmente racista. Reginaldo, o Brasil não é racista não, racista é Estados Unidos. Estados Unidos também é racista e várias partes do país. Mas nosso país tem um racismo velado. Tem um racismo velado. A gente não adianta achar que não tem racismo não, que tem sim, tem um racismo velado. Mas cabe a nós fazer com que aqueles negros que foram libertos, né, as palavras, os gritos dele, o ideal de Luiz da Gama, de Antônio Rebouças, seu irmão, de Zé do Patrocínio, o ideal dessas pessoas não fiquem por terra, ecoem até as nossas épocas e daqui por diante. Pois como diz um grande chavão, e como sempre repete um dos maiores historiadores da atualidade, Eduardo Bueno, um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Pois eu não sei quando esse vídeo vai chegar a você, mas desde já agradeço pela sua presença aqui no nosso canal. Muito obrigado e um grande abraço. Até mais.